E aí, turma, bora para a segunda parte do vídeo, como foi meu início no trade esportivo. Se você já me conhece, muitíssimo obrigado por estar aqui novamente. Se ainda não, se é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou o Branco, do canal Branco Trader, um canal onde majoritariamente eu falo sobre trade esportivo e renda no mercado de futebol. Então vem comigo que eu vou continuar. E para deixar vocês atualizados, este vídeo continua sendo gravado no início de 2023 e eu ainda estou com o status de trader amador a caminho do profissionalismo. E eu espero que vocês acompanhem essa jornada comigo e estejam lá quando eu alcançar o nível profissional. Então eu conto com todos vocês, já deixem seu like, façam um comentário no vídeo se tiver alguma sugestão, alguma dica, alguma crítica e vamos para cima sobre isso junto. Não posso começar esse vídeo sem agradecer o Júnior. É um cara muito especial. Nós estivemos juntos no congresso do Netuno, primeiro congresso mundial de trade esportivo. Júnior, se você estiver vendo esse vídeo, um beijo grande. E em 2023 o Palmeiras ainda continua sem mundial. Então, pessoal, por que o Júnior? Porque o Júnior que veio me instigar a fazer um vídeo falando do meu início no trade, porque eu comecei de forma mais intensa no bielão. Vamos lá. Era 2019 e nós estávamos no início de uma pandemia. Na verdade, é só rumores no final de 2019, mas em 2020 tudo estourou e o futebol todo parou, com exceção da Bielorrússia e o campeonato australiano. A seguir, o campeonato da Nicarágua ia rodar também, mas a priori era australiano e Bielorrússia. Na Austrália tinha a questão do fuso horário, que tornava tudo mais difícil. Os jogos aconteciam 1, 2, 3, 4, 5 da manhã, às vezes às 6 da manhã, mas isso era mais raro. E os campeonatos da Bielorrússia, e o campeonato da Bielorrússia, que iria startar em março ou abril, os jogos eram de manhã e à tarde, então eram mais acessíveis para todo mundo. Daí, pessoal, eu via na comunidade e também entre alguns amigos que faziam trade, um preconceito muito grande com o campeonato da Bielorrússia. E vamos lá, se você acompanha o futebol da Europa, se você faz trade no futebol da Europa, as grandes ligas, e você parar para assistir ou tentar fazer trade no campeonato da Bielorrússia, você vai entender o motivo desse preconceito. Eu tinha pouquíssima experiência no trade, então não era para mim uma diferença tão grande, porque eu não conseguia perceber nuances táticas e técnicas de forma tão apurada como eu percebo hoje. Então eu assistia um campeonato italiano, depois eu fui assistir o bielão, eu percebia a diferença do nível de futebol, mas eu não conseguia perceber o impacto que aquilo teria no meu trade. Até porque eu não tinha consistência no final de 2019 e nos primeiros meses de 2020 ali. Então, isso é muito importante salientar. E na comunidade houve um preconceito muito grande com a Bielorrússia. Eu, na altura, 2020, eu estava sem trabalho. Eu trabalhava como motorista de aplicativo no início de 2020. Na minha cidade foi proibido essa atividade, porque era uma cidade de interior, então eles queriam realmente parar tudo o que era possível. Eu fazia alguns trabalhos de forma mais clandestina, trabalho particular, tentava trabalhar, e eu ficava a maior parte do meu dia no ócio. E eu estava no ócio e ali tinha o campeonato da Bielorrússia. E eu comecei a assistir todos os jogos do campeonato de Belarus, né? Hoje Belarus, mas na altura a gente falava Bielorrússia. Eu comecei a acompanhar todos os jogos, eram 3 jogos por dia, às vezes 4 jogos por dia, eu assistia todos eles. E eu de fato constatava que o campeonato da Bielorrússia tinha um nível técnico muito baixo mesmo. Nós até fazíamos uma brincadeira que os goleiros da Bielorrússia eram goleiros do padrão Muralha. Para os mais jovens que não lembram, Muralha é um ex-goleiro do Curitiba, jogou no Flamengo também, chegou até a ser convocado para a seleção brasileira e ficou muito conhecido por uma cobrança de pênaltis. Jogando pelo Flamengo, ele pulou 5 pênaltis para o mesmo lado, não defendeu nenhum. Então nós colocamos esse apelido nos goleiros da Bielorrússia, mas por favor, não foi por maldade, foi com muito carinho mesmo. E lá estava eu fazendo trade na Bielorrússia. Não tinha nenhum norte, não tinha nenhuma orientação, não tinha histórico, não procurei nada no YouTube. Eu única e exclusivamente acompanhava os jogos de futebol
e tentava colocar em prática o que eu havia aprendido no curso do Netuno, no conteúdo do TEL e o que eu estava compartilhando com os meninos no nosso grupo, né? Que era um grupo do WhatsApp. Depois veio se tornar um grupo no Discord. Eu acompanhava a postura dos times, eu acompanhava bloco defensivo, bloco intermediário, bloco avançado. Só que era muito difícil ter um resultado coeso, porque o time era muito ruim. A impressão que eu tinha era que o campeonato era um campeonato amador, ou semi-amador. Que os caras saíam dali, tomavam banho e iam para a fábrica trabalhar. Ou no dia seguinte já tinha que ir para vendinha. Eu não conseguia encontrar um padrão adequado, né? Mas o que eu fazia para extrair o mínimo de valor nas primeiras rodadas do bielão? Eu trabalhei quase que exclusivamente o over. Pois é, eu via que os campos naquela altura estavam muito, não sei qual é a palavra, estavam com muita lama por conta da neve e os goleiros eram muito ruins. Então o que eu fazia? Eu comprava bolas paradas e eu estava sempre exposto no mercado de over. Um ponto que é importante salientar. O fato de não ter muito dinheiro nos mercados faziam com que as odds demorassem um pouco mais para se movimentar, tivessem um reflexo mais retardado mesmo. Se acontecia um movimento no jogo, e isso eu acompanhava pela stream da Betfair, onde já tinha um certo delay, o mercado ele demorava a responder. Isso me levava a entender que todo mundo que estava assistindo aquele jogo, as pessoas que estavam expostas naquele mercado, também acompanhavam aquele jogo pela stream da Betfair. Então, eu presumia que eu estava igual a todo mundo, ou quase todo mundo, em relação à stream. E como eu entendi muito rapidamente que os goleiros eram muito ruins, eu sempre me expunha no over HT, no over FT, e sempre pegava alguma coisa nesses jogos, em jogos aleatórios do campeonato da Bielorrússia. Mas, como a escola que eu vinha majoritariamente trabalhava mercado de match odds, e era algo que eu queria fazer por desejo, trabalhar match odds, trabalhar bem. E veja lá, eu achava muito mais difícil trabalhar o match odds naquela altura do que o over, né? Hoje eu já penso o contrário, porque eu fico mais exposto no over do que antigamente. Eu acabo extraindo mais valor e tenho mais assertividade no over do que match odds. Não é onde eu ganho mais dinheiro, mas eu tenho mais assertividade. O que eu comecei a tentar entender? Os times que eram possíveis eu pegar um back. Muito rapidamente eu encontrei alguns times. Vamos lá, não esqueça esses times, isso não está anotado e não precisa estar para mim. Bate Borisov, acho que é o time que todo mundo já conhece, já disputou até Champions. O Dinamo Brest é um time que foi campeão no ano anterior, isso eu vi no histórico, né? Não conhecia. Já teve em pré-Champions também, fez até bons jogos depois deste ano de 2020, ou no ano de 2020 eu acompanhei os jogos. Shakhtar Soligodsk, que por acaso foi o time que veio a ser campeão nessa temporada, né, que terminou em 2020. Torpedo Belas, não é bizarro, né? Era um time que tinha um brasileiro ponta esquerda muito rápido, não me lembro o nome do cara, mas era muito rápido. E o time que mais me deu dinheiro no over é um time que foi rebaixado, que é o Belchina. Era aquele time que estava tomando gol e estava indo para cima. Era aquele time que jogava com a sua linha defensiva no meio campo. Quem está acostumado com o back primeiro tempo do Netuno sabe que se o time está pressionando o time adversário com os laterais avançados, com a linha defensiva mais alta e marcando pressão, é um time de back. O Belchina quase jogava como time de back, porque ele estava sempre muito adiantado e com isso tomava muitos gols, tomava muitas goleadas. Se você acompanhar o histórico do Belchina, no ano de 2020 ele foi rebaixado em último lugar, tomou muitos gols e não foi o ataque que menos fez, tá? Ele foi o melhor ataque dos times rebaixados e foi o melhor ataque, acho que até o 11º ou até o 10º colocado do campeonato. Então é um time que fazia alguns gols, às vezes abria o marcador, mas tomava muito gol. Então foquei nesses times para fazer back. Torpedo Belas, Shakhtar Soligodsk, Dinamo Brest e Bate Borisov. E uma parte muito importante que eu tenho que compartilhar com vocês.
Este campeonato da Bielorrússia serviu para que eu apurasse a minha leitura de jogo. Por quê? Porque era um campeonato muito lento, era um campeonato sem tanta marcação-pressão. E eu conseguia, vendo os jogos da Bielorrússia, entender melhor as movimentações de jogo, coisa que eu não estava conseguindo acompanhando La Liga, Bundesliga e Série A com os meus colegas. Eu não conseguia perceber a movimentação em bloco dos times, eu não conseguia perceber as quebras de linha, eu não conseguia perceber quando o volante que faz a saída lá com os zagueiros, ou quando o meio-campo vinha fazer a saída lá no meio dos zagueiros. Eu não conseguia perceber esse deslocamento e perceber o espaço gerado. Eu não conseguia sacar nada disso nos grandes campeonatos da série das primeiras ligas europeias, das grandes ligas europeias. E eu consegui perceber isso na Bielorrússia. Bate Borisov sempre dava padrão de back. Era um time que pressionava muito rapidamente já marcava o seu gol. As odds sempre muito amassadas, 1,20, 1,30, 1,40. Dinamo Brest era um time muito consistente no seu meio campo e um time que fazia muitos gols, nunca ganhava só de 1-0. Era um time que gostava de tocar muito a bola. Eu acho que dá para fazer a comparação aqui para vocês. O Bate Borisov era como se fosse o Bayern de Munique da Bielorrússia. Eu consigo comparar o Dinamo Brest, sim, ao Palmeiras quando foi campeão, acho que em 2018. Acho que foi 2018. É um time de muito toque de bola, muito controle de jogo, faziam os gols necessários para vencer e um time muito consistente defensivamente. O Shakhtar Soligodsk foi o time campeão na temporada. Era um time muito consistente defensivamente. E eu associo ao time do Corinthians, que foi campeão acho que em 2016 ou 2017. Um time que estava sempre ganhando de 1-0. O Shakhtar era assim. Eu não conseguia pegar gols a favor do Shakhtar. Na maioria das vezes não conseguia, porque era um time muito pragmático e estava sempre vencendo de 1-0. Mas jogo 0-0, segundo tempo, era um time que ia para cima. Fazia 1-0 e parava. Pouquíssimas vezes ele goleava. Acho que foram 2 goleadas no campeonato todo. E eu estava dentro, só que contra. Vou contar essa história para vocês. O Belchina não preciso falar, né? É um time que eu pegava over. E o time que mais me deu dinheiro naquela temporada, naquela época, foi o time do Torpedo Belas. O Torpedo Belas era um time muito agudo. É o time que tinha um brasileiro, acho que é Gabriel Pereira, Gabriel da Penha. Era Gabriel alguma coisa. E ele era um ponta esquerda. Horas ele trabalhava no meio e horas ele trabalhava na ponta esquerda. Um jogador super agudo, um jogador que infiltrava muito bem, chutava bem de fora da área. Gostava de driblar, isso era um ponto que eles gostavam muito. Eu me lembro de ouvir a torcida vibrar muito, mas eu ficava puto porque ele queria driblar todo mundo. Tamanha era a facilidade de infiltrar na defesa dos times da Belarus. E outro time também que era muito agudo e eu peguei alguns gols era Energetic. Tinha um cara, um nigeriano, que era muito, mas muito agudo. Ele não era ponta esquerda, ele fazia o meio campo central, só que ele caía muito pelo lado esquerdo e toda vez que ele caía pelo lado esquerdo, o cara que fazia a ponta fechava no meio, ele puxava 2 na marcação e colocava a bola dentro da área sempre. Na maioria das vezes não era gol, mas eu gostava muito desses 2 times. Mais do Torpedo Belas porque eu peguei goleadas a favor do Torpedo Belas. O meu maior green no campeonato da Belarus foi num jogo do Torpedo Belas. E assim, eu vou falar pra vocês, foi o meu maior green, porém tá de longe o meu melhor trade que aconteceu nesse jogo. Deixei anotado aqui, do ladinho uma colinha, era Torpedo Belas e Slavia Mosir. O Slavia abriu o placar aos 11 minutos e o Torpedo Belas estava melhor no jogo, porém sofria contra-ataques. A odd começou, sei lá, 1,80, 1,70, odd de favorito em casa. E essa odd ela foi pra cima, pra cima de 3. Eu não me lembro a odd, não vou mentir pra vocês. Ela foi alta e eu achei que tinha muito valor pegar essa odd em back pra virada do Torpedo.
eu carreguei nessa posição. Eu entrei com mais exposição no mercado do que eu deveria. E para minha sorte, eu também me expus na goleada desse jogo. Eu peguei a remontada do Torpedo Belas e consegui também pegar a goleada nesse jogo. Esse jogo terminou 4-2. Foi um ganho absurdo para mim, porque eu peguei um gol, eu peguei a virada com uma stake cheia, eu peguei 2 gols na goleada, acho que eu tinha pego uma odd a 7 ou 8, e a outra eu peguei a 12 ou 13, não sei, uma odd média de 9, 10, entendeu? Tava bem posicionado na goleada, porém eu estava mais exposto do que deveria no mercado de match odds. E esse jogo foi o melhor resultado que eu tive no trade naquele ano. Depois disso eu tive resultados muito melhores, trabalhando muito melhor, mas para mim aquele resultado financeiro foi importantíssimo naquele mês. Foi, sei lá, foi mês de junho, julho, agosto, um desses 3 meses. E eu consegui ganhar uma grana que me ajudou, sei lá, por 1 mês e meio. Então, para mim foi excelente. Outra coisa, eu me lembro que quando eu peguei o segundo gol, o gol da virada, eu não fechei a posição. Na verdade eu fechei em free bet. E eu tava com um possível lucro muito bom se mantesse o resultado, né? Se não mantivesse o resultado, eu não ganharia todo aquele valor. Mas, cara, foi uma excelente grana na altura, então eu só tenho que agradecer a Bielorrússia e agradecer ao Torpedo por esse jogo aí, foi maravilhoso. E aconteceu um movimento bem interessante. Depois de completo uns 60% a 70% do campeonato da Belarus, alguns campeonatos na Europa começaram a voltar sem público, e aí você volta para os fóruns, né? Você volta na altura da TS, você começa a conversar com o pessoal, as pessoas, eu fiz alguma coisa ali. Aí os caras que são mais pesados no trade começam a falar, eu tô me envolvendo ali na Bielorrússia, estou tentando dar uma olhada em alguma coisa, estou extraindo algum valor. E eu notei que depois, quase para o fim do campeonato, o mercado começou a se movimentar de uma forma absurda, começou a entrar muito dinheiro. Depois veio também o Paulo Rebelo, acho que se manifestou, dizendo que estava sondando esse mercado também, talvez tenha se posicionado em um jogo ou outro, porque jogos do Bate Borisov tinham padrões a nível de times grandes da Europa, né? Ele amassava e fazia gol, então dava para pegar bastante coisa. E eu abandonei a Bielorrússia faltando, 5, 6 rodadas para terminar. Eu não consegui extrair mais valor nos mercados de gols. Tinha muito dinheiro, então eu não conseguia pegar erro de mercado. Eu me julguei na altura, em determinado momento, um expert no campeonato, porque eu acompanhava todos os jogos, via todos os times, acompanhava os desfalques, estava muito envolvido. Na altura eu encontrei alguns vídeos falando sobre o futebol da Bielorrússia, pouquíssima coisa, mas eu estava muito envolvido, eu estava muito próximo desses 4, 5 times que eu falei. Então eu sabia como ele se posicionava, eu sabia se ele estava agressivo demais ou de menos, e isso me ajudou a extrair valor. Voltando aos campeonatos principais da Europa, eu tive um choque muito grande, até compartilhei isso na altura com o Prado, do Diário de Trade Esportivo, que eu estava com medo até de voltar a fazer os campeonatos de primeiro escalão, porque os jogos eram muito rápidos, né? E na Bielorrússia a transição era muito lenta, muito diferente. Mas, na verdade, eu não tive dificuldade nenhuma. Eu consegui voltar, consegui fazer o trade, tive uma adequação por questão de mercado, o mercado se movimentava muito mais rápido, então tomei muitos heads nessa minha volta. Porém, a Bielorrússia permitiu com que eu sobrevivesse no trade. E também, pode-se dizer que é sorte, pode-se dizer que foi a gestão. Eu tive gestão dentro desse mercado, desse campeonato, e essa gestão permitiu que eu não quebrasse tão rápido, ou de fato não viesse a quebrar e conseguisse extrair valor. Então tenho muito a agradecer a Bielorrússia, e a minha adequação ao campeonato europeu foi muito tranquila. Tive que só me adequar ao mercado, questão de velocidade, não tive nenhuma outra dificuldade que vale a pena se destacar. Bom, acho que falei tudo que eu tinha que falar do meu início no trade. Esse vídeo
deixou claro como eu amo o campeonato da Bielorrússia. Para vocês que não acompanharam, eu tenho um vídeo no Instagram, um vídeo muito engraçado onde eu falo sobre a Bielorrússia. Eu cito o nome de uns jogadores, mas eu acho que não existem aqueles jogadores, mas os nomes dos times de fato existem. Então dá uma moral, dá uma força, dá uma comentada lá no vídeo. Se vocês gostarem do vídeo, compartilhe com os amigos, que foi um vídeo bem engraçado, tá bom? Turma, muito obrigado por terem ficado até aqui, obrigado por acompanhar um pouco da minha história, e eu vou compartilhar mais vídeos com vocês sobre trade, e espero que o que eu esteja compartilhando aqui venha agregar no trade de vocês de alguma forma, por menor que seja. Muito obrigado, valeu!